Amém, amém. Amém, meu amado? Semana passada nós vimos a vida de oração de Jesus. Como Jesus, como homem, orava e orava muito. E mesmo Jesus sendo o Filho de Deus e não carregando o DNA do pecado em seu corpo, ele precisava ter uma vida forte de oração. E se Jesus precisava de uma vida de oração, imagine eu e você. É muito importante para você ter uma fé verdadeira, você entender que quando Jesus veio à terra, ele era homem. Fala comigo, Jesus era um homem. Um homem comum como eu e você. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Vamos ler? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, quando veio nessa terra, ele se esvaziou da sua glória. Por isso que ele orou lá em João 17, falando: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes da fundação do mundo. Mas naquele momento, ele não tinha aquela glória de ser Deus. Ele era Deus, mas naquele momento, ele era homem. É muito importante você saber que Jesus era um ser humano, com necessidades como você, que precisava comer e beber como você, que tinha sentimentos como você. Por que é importante você saber disso? Porque aí você vai entender o que ele disse em João 13,15. Ele, como homem, ele disse: porque eu vos dei o exemplo. Eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então Jesus veio como homem, e como homem, ele nos ensinou a viver uma vida que agrada a Deus. O pastor Eibe tem falado por muito tempo que talvez o sentimento mais nobre que um cristão pode ter é o sentimento de agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. Quantos aqui querem agradar a Deus? Então Jesus nos ensinou isso e nós vamos ver um pouco mais disso hoje. Fala comigo assim: Jesus homem, pé na terra, coração no céu. Deve ser o nosso estilo de vida. Nós devemos ser pessoas que nós estamos dessa terra, mas nós nos lembramos das palavras de Jesus dizendo: vós não sois deste mundo, como eu também não sou. Você está aqui, mas você não é daqui. Seu lugar é outro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O seu pé está na terra, mas o seu coração tem que estar no céu. Você deve viver essa vida aqui com os valores eternos, desejando os valores eternos. O apóstolo Paulo falou: eu estou aqui porque eu tenho que estar aqui, porque é mais proveitoso para vocês estar aqui. Mas se eu pudesse partir para o Senhor hoje, eu queria muito. O coração está no céu. Agora nós vamos pegar um texto para exemplificar o que é ter um coração no céu. Vamos ler comigo aqui Mateus capítulo 12. Versículos 46 em diante, pode ler no telão aí, está escrito. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Nós pegamos esse exemplo de família para falar sobre esse tópico, Jesus homem, pé na terra e coração no céu. Nós pegamos esse exemplo de família porque, de acordo com os valores humanos aqui na nossa sociedade, a família é a coisa mais importante que um homem pode ter na terra, sim ou não? Depois da família está os nossos negócios, o nosso emprego, a nossa vida financeira. Depois da família está o nosso trabalho. Depois da família estão os nossos amigos. Depois da família, a família é a coisa mais importante que nós aqui temos na terra, de acordo com esses valores humanos. Amém? Porém, para Jesus,
o primeiro lugar aqui na terra não pertencia à família. Para Jesus, o primeiro lugar aqui na terra pertencia à família espiritual. Fala comigo, a família espiritual. O primeiro lugar aqui na terra para Jesus era dos discípulos. Fala comigo, os discípulos. Os discípulos formam a igreja. E Jesus está falando aqui, quem é minha mãe, irmão, irmã? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, Jesus está colocando o valor da família espiritual muito acima, não é pouco acima, é muito acima do valor da família biológica dele. É por isso que não está escrito buscar em primeiro lugar a sua família e a sua vontade. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, Jesus coloca isso num lugar alto. Você está entendendo? Amém? Agora, é muito triste ver a realidade do entendimento da igreja moderna a respeito de igreja. É muito triste ver como as pessoas têm entendido igreja de uma maneira tão diferente do que seria uma família espiritual. É impressionante como as pessoas quebram relacionamentos com os irmãos, quebram relacionamentos com toda uma congregação, como as pessoas mudam de congregação, mudam de igreja, como mudam de camisa, por causa de interesses pessoais e sentimentos de sua alma. A igreja hoje está longe de ser uma família. Você está entendendo o que eu estou falando? É muito triste ver essa realidade, onde as pessoas não aprenderam a ser família. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho a minha família, minha esposa e meus 3 filhos. Você acha que dentro da minha família eu nunca vou ter problema? Você acha que a minha família nunca vai ter problema? Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho irmãos. Você acha que os meus irmãos, meu pai e minha mãe não têm problema? Mas porque eles têm problema, eles não deixam de ser família. Eu não troco de pai quando meu pai erra. Eu não troco de mãe quando a minha mãe erra. Eu não troco de irmão quando o meu irmão erra. Nós não trocamos de família. Alguém está aqui? Mas hoje as pessoas têm esse entendimento. Sabe? A casa do pai tem um louvor legal, então vou congregar lá. Você está entendendo? A casa do pai é mais perto da minha casa, então vou congregar lá. Que conceito pobre, medíocre é esse? Jesus veio demonstrar que a igreja é uma família espiritual. Efésios 2,19, olha o que diz esse texto, lê comigo. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. A nossa família espiritual nos ajuda a manter o nosso coração no céu. Hoje nós temos que ter muito cuidado para não sermos engolidos pelo que está ao nosso redor. Meu amado, como que alguém vai manter o coração no céu, vivendo nessa selva de pedras que nós vivemos, cercadas por todo tipo de armadilha, desses desejos fúteis dos homens? As pessoas vivem cercado nessa selva de pedra, estudam, tem que estudar muito para realizar os desejos mais fúteis dos homens. Como alguém vai guardar o seu coração vivendo nisso, nesses interesses de uma humanidade caída? Como um cristão vai guardar o seu coração aí? O que Jesus está nos mostrando nesse texto é que nada pode roubar a nossa atenção, nada pode roubar a atenção do nosso propósito, do propósito do Senhor para nós. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nem mamãe, nem papai, nem irmão, nem irmã. Nada disso pode roubar o nosso coração do lugar onde Deus o quer. Muito menos o seu trabalho, muito menos o seu negócio, muito menos a sua vida financeira, muito menos os seus desejos, e isso não pode ter um lugar especial. Entenda, Jesus estava pregando, Jesus estava exercendo o seu ministério. Alguém chega para ele e fala, sua mãe está aí. Ele fala, que mãe? Não, Jesus, seus irmãos estão aí. Que irmão? Não, Jesus, mas é sua mãe, você não entendeu? Sua mãe, seus irmãos, sua irmã. Jesus, em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte:
deixa eu quieto fazendo o que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo o que eu sou chamado para fazer. Eu estou te dizendo, Jesus como homem nos deu um exemplo de colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não deixe nada roubar o seu coração, amém? A escala de importância das coisas não apenas determina como será a sua vida, mas também determina a sua recompensa eterna. Grande parte dos cristãos vivem suas vidas tendo, em primeiro lugar, meu trabalho. Segundo lugar, meus estudos. Terceiro lugar, sei o quê. Quarto lugar, tá. E sábado eu vou para o culto. Não é o que Jesus veio fazer aqui. Então fala comigo, Jesus era homem. Andava na terra, com o coração no céu. Não seria bom se você vivesse no seu trabalho com seu coração no céu? Não seria bom se você vivesse na sua escola, na sua faculdade, com seu coração no céu? Não seria bom se você entrasse naquele ônibus todo dia de manhã, andando, com o pé no chão, mas com o coração no céu? Não seria bom viver uma vida que agrada a Deus? Amém? Segura na sua cadeira assim, ó. Segura aí. Que o chão vai tremer agora. Vem? Segura, não caia da cadeira. Porque nós vamos falar um outro tópico aqui, que é o seguinte: Jesus era homem e não pecou. E não pecou. Nós vamos enfiar a faca aqui nesse negócio. Jesus era homem e não pecou. Semana passada nós lemos esse texto de Hebreus 4,15 que diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Irmão, nós vamos ler agora, daqui para frente, o texto sobre a tentação de Jesus. Mas tem algo que eu falo há muito tempo. Nós vamos pegar alguns verbos que mostram a ação de Satanás com Jesus. E nós vamos ver que em nenhum outro lugar da Bíblia, Satanás exerceu influência sobre Jesus, como ele exerceu no lugar da tentação. Então eu separei alguns verbos aqui, o verbo disse, o verbo levou, o verbo colocou e o verbo mostrou. Esses 4 verbos que eu coloquei aí é para mostrar a ação de Satanás para com Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus estava lá para ser tentado, Satanás chegou até Jesus e lhe disse: manda que essas pedras se transformem em pães. Não funcionou. Então a Bíblia diz que Satanás levou Jesus. Fala comigo, levou. Isso é forte, né não? Eu levo o meu filho na escola, você está entendendo? Satanás levou Jesus à cidade santa. Depois a Bíblia diz que Satanás colocou Jesus no pináculo do templo. Você está entendendo o tanto de influência que Satanás está exercendo sobre Jesus naquele momento de tentação? Depois a Bíblia diz que Satanás mostrou Jesus todos os reinos deste mundo e a glória deles. Naquele lugar de tentação, Satanás exerceu tamanha influência sobre Jesus, que isso me manda uma mensagem clara, isso me dá um recado claro, isso me dá uma vontade bem específica que eu quero compartilhar com você, que eu já tenho ensinado à igreja há muito tempo, mas quero repetir para você, é o seguinte: saia do lugar da tentação. Saia de lá, simplesmente não esteja lá. Saia do lugar da tentação. O lugar da tentação é um lugar onde o diabo exerce mais influência, um lugar onde ele pode te dizer, onde ele pode te levar, onde ele pode te colocar, onde ele pode te mostrar. Simplesmente não esteja lá. Eu não sei o que é o lugar da tentação para você, mas você tem que tomar suas decisões, certo? Por exemplo, eu sou homem. Certo? Eu não sou um homem que gosta de homem. Eu casei com uma mulher. Certo? Então eu tenho decisões. Eu não fico sozinho com mulher nenhuma. Por que eu não fico? Nunca fico. Não vou ficar, nunca.
Nem no carro, nem dando carona, nem em aconselhamento, nem na igreja, em lugar nenhum. Por quê? Porque eu sou homem, sabe? Homem e mulher é um negócio que ou não dá certo ou dá certo demais, é ou não é? Eu não vou ficar. Por que eu não vou ficar? Porque se eu ficar, eu vou cair? Não, não é porque eu vou cair. É porque nem ser tentado a nada eu quero. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não quero sofrer a influência da tentação de Satanás sobre a minha vida. Agora, tem gente que se acha um super-homem. Não, pastor, eu não tenho isso não. Ih, eu posso andar, eu posso ficar sozinho, eu posso... Vai. Eu gosto muito do apóstolo Paulo falando, quando estou fraco, aí eu sou forte. Então, irmão, eu sou fraco. Fica sabendo aí que você tem um pastor fraco. Sou fraco. Eu não brinco, não. Não brinco com o pecado, não quero estar no lugar da tentação. Tem uma mensagem para mim que é clara aqui: saia do lugar da tentação. Para muitas pessoas, vou esticar um pouquinho aqui, para muitas pessoas o lugar da tentação é seu Facebook, filho. Deleta aquilo. O que é isso, pastor? Você já está pegando muito pesado. Quem pode viver sem Facebook? Ninguém aguenta viver sem aquilo. É como o ar que eu respiro. É um exagero o que eu falo, mas na vida das pessoas é a mais pura realidade. É um lugar de tentação para você? Sai de lá. Instagram é um lugar de tentação para você? Sai de lá. Internet é um lugar de tentação para você? Sai de lá. Aqueles amigos, aquele emprego, aquele trabalho, aquele aplicativo de telefone, isso é um lugar de tentação para você? Pare de sofrer influência de Satanás, querido, e corra para um lugar onde o Espírito Santo de Deus pode influenciar a sua vida. Agora eu vou correr para um outro lado aqui. Aí tem gente que fala assim: ah, pastor, não tinha jeito, quando eu vi, eu estava lá no lugar da tentação. Aí, deixa eu te falar uma coisa. Não esteja no lugar da tentação agora. Se por acaso, por algum motivo, você parou lá, você não tem desculpa. Amém? Saia do lugar da tentação e se de alguma forma você for parar lá, não caia. Não caia. Por que não caia? Porque Jesus não caiu. E Jesus era homem igual você. Aí você fala: ah, pastor, mas Jesus era Jesus. Então vou te mostrar um outro camarada aqui. Vamos ler comigo aqui, Gênesis capítulo 39. Versículo 11. Olha o que diz. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios. Lê comigo aí a próxima coisa. E ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e disse: deita-te comigo. Ah, 80% já tinha caído aqui. A mulher olhar para o cara e falar: deita comigo. Ai, ai, ai. Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. José era esse homem que trabalhava na casa de Potifar, e ele ia lá trabalhar, fazer as coisas dele, todo dia a mulher dando em cima dele, e ele não dava bola para ela. Chegou um dia que ela mandou os funcionários tudo sair, José chegou lá, estava só ele e ela. Sabe, é igual aquele passarinho quando entra na arapuca, assim, ele entra, o negócio cai em cima dele, ele fala: meu Deus, estou preso. Era José. E agora a mulher não falou com ele, não, a mulher pulou no pescoço dele logo. José podia ter falado comigo assim: pastor, o senhor não sabe, armaram para mim. Armaram para ele. Mas ele não caiu. Fala aí, ele não caiu. Tem uma história muito bonita de um amigo meu, amigo da minha esposa também, lá de Belo Horizonte, que um dia uma irmã da igreja ligou para ele era um líder numa igreja lá. A irmã ligou para ele e falou: estou precisando muito de ajuda, por favor, vem na minha casa. E essa irmã morava com outras pessoas, mas aí ele desligou o telefone, foi lá, chegou lá, bateu na porta, ninguém atendeu, ele não sabia o que estava acontecendo, ele tinha muita liberdade com todo mundo daquela casa, entrou. Aí, quando ele entrou na casa, ele falou: irmã fulana, ela falou: só um minuto. Ele não sabia quem estava em casa, quem não estava. Ele chegou lá e sentou numa cadeira que tinha na sala lá e está esperando. De repente, vem a mulher enrolada só numa toalha. Só faltou o sapato de salto.
E ela veio enrolada naquela toalha, andando para o lado dele, e ele falou, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Quando a mulher chegou perto dele, adivinha o que ela fez? Soltou a toalha. Sabe o que ele fez? Ele começou a chorar. Estou falando sério, ele era um homem de Deus. E ele colocou a mão no rosto assim, começou a chorar alto, pelo estado do que aquela mulher estava fazendo. E ele chorou. Aquela mulher se envergonhou, se abaixou, pegou a toalha, cobriu e voltou para o quarto. Ele ficou na sala chorando e clamando por Deus. Simplesmente não esteja no lugar da tentação, mas se por acaso você parar lá, não dê desculpa. Aguenta firme, cidadão. Agora eu quero te falar uma coisa. José saiu do lugar da tentação? Saiu. Mas as vestes dele ficou nas mãos dela. Eu quero te falar, as vestes na Bíblia são um símbolo básico de duas coisas. Número 1, é um símbolo de santidade. Número 2, é um símbolo de autoridade. Sua santidade, sua importância como homem de Deus ou não, ou a sua autoridade, era medida pela veste que você vestia. José não caiu, mas a santidade dele foi tocada diante daquela nação. Ele ficou conhecido como o homem que tentou agarrar a mulher do patrão. A autoridade dele, ele perdeu, porque ele era o chefe daquela casa. No outro dia, ele era um presidiário. Então, ainda que você não caia, viver ou estar no lugar da tentação vai manchar a sua santidade, vai manchar a sua autoridade. Simplesmente não esteja lá. Se parar lá, não caia. Mas o melhor é não esteja lá. Amém? Então vamos ler o texto da tentação de Jesus aqui, alguns pontos. Vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 3 e 4 diz assim: Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Transformar é algo que Jesus podia fazer? Sim. Então eu quero te falar, as tentações de Jesus eram tentações reais. Fala isso aqui comigo, tentação real. Muitas pessoas se gabam de ser fiéis em áreas que elas não estão sendo tentadas. Estou sendo fiel. Também não tem nem tentação. Aí quando chega a primeira tentação real, a pessoa cai. Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus foi tentado em tentações reais, coisas que eram reais. E quando aquela tentação real, aquilo mexeu com ele. Jesus, meu irmão, que tentação mais besta, querer pão. Deixa eu te falar uma coisa, passa 40 dias sem comer, depois você fala dele. Porque ele estava há 40 dias sem comer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele sofreu uma tentação real. Existem pessoas dizendo que são fiéis quando não há tentação. Quando a tentação chega, elas caem. O nome disso é deslealdade. Alguém está aqui? Pessoas que abandonam o Senhor diante da primeira tentação. Isso é deslealdade, isso é infidelidade. Isso está longe de se parecer com o que Jesus era. Agora, nesse texto aqui que nós lemos, Jesus relatou um dos maiores segredos para permanecer fiel diante da tentação. Qual foi esse segredo? Como que ele falou lá? Olha lá o final do texto. Não só de pão viverá o homem. Fala comigo aí. O homem viverá da palavra de Deus. Eu te pergunto, você se alimenta da palavra? Quanto você se alimenta da palavra? Por exemplo, nós estamos distribuindo isso aqui lá na entrada da igreja. É um marca-bíblia bem simples. E aqui atrás tem um cronograma de leitura bíblica, o mais simples possível. Um cronograma para ler um capítulo da Bíblia por dia.
Isso é o mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo que um crente sem futuro pode fazer. Um capítulo da Bíblia por dia. Mas se você não faz mais que isso, então tente fazer só isso. Está aqui o cronograma, agora nós estamos lendo Gálatas. Esse ano já lemos bastante, né? Parece pouquinho. Agora estamos lendo Gálatas. Se você não começou, comece. O quanto você se alimenta da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual a palavra que procede da boca de Deus para você? A Bíblia é a palavra de Deus, amado. O quanto você se alimenta dela. Vou te falar uma coisa aqui, ó. Quem não se alimenta da palavra está morto. Fui eu quem disse? Quem disse? Jesus disse. Tem gente que quer substituir o alimento da palavra por pregação, pregação na rádio, pregação no YouTube. Deixa eu te falar uma coisa, para com isso, irmão. Eu falo uma coisa sempre, não ouça quem você não conhece. Não ouça, simplesmente não ouça. Se você não conhece, não ouça. Não ouça. Pregação é uma transferência de vida. Por que eles falavam com Jesus assim? Rapaz, esse homem fala diferente, né? Porque parece que ele fala com autoridade. Que autoridade era essa? Por que a palavra dele era diferente? Porque estava falando de uma coisa que ele vivia. Agora, hoje, a internet está dando voz para todo mundo. E está cheio de charlatão aí, meu amigo. Está cheio de gente se chamando cristão, se chamando pastor, mas fazendo comércio da obra de Deus, comércio da casa de Deus. Está cheio de gente se chamando cristão, se chamando pastor, mas com a vida arrebentada. O camarada está no terceiro, quarto casamento da vida dele. E as pessoas estão ouvindo aquilo. Não ouça quem você não conhece. Não ouça, estou te dizendo. Abre a sua Bíblia. Eu estou precisando ter um momento com Deus, vou colocar aqui uma pregação e um louvor. Meu amigo, está precisando ter um momento com Deus? Entra no seu quarto e fecha a sua porta. É uma receita que quem deu foi Cristo. Então não substitua, abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, tenha prazer em estar na presença de Deus e ver o que Ele tem a falar com você. Posso ouvir amém? Mateus continua ainda o versículo 5 dizendo: então o diabo o levou, está vendo o verbo aí? Levou à cidade santa. Colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Essa é uma tentação na qual muitas pessoas caem. A palavra tentar aqui é até uma tradução difícil para nós entendermos, uma tradução até um pouco errada no conceito que nós temos de entender essa palavra tentar a Deus, porque a própria palavra diz lá em Tiago, capítulo 1, vamos ler, capítulo 1, versículo 13, diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, você não tem como tentar a Deus, mas o sentido dessa palavra aqui, vou até colocar para você no grego aí, para você ler, é provar, testar, colocar à prova o caráter e o poder de Deus. Irmãos, são muitas as pessoas que estão cometendo esse pecado aqui, de desafiar o poder de Deus. De jogar problemas diante de Deus, dando a Ele, aqui minha mão, dando a Ele a oportunidade de provar que Ele é poderoso Deus. Sabe? Se o Senhor é Deus mesmo, o Senhor vai fazer isso. Se o Senhor me ama mesmo, o Senhor vai fazer isso. E as pessoas ficam colocando a divindade de Deus, o poder de Deus à prova. Alguém aí? Tantas pessoas ficam condicionando o relacionamento com Deus a uma situação que
Deus deveria resolver. Irmãos, isso é uma loucura, uma falta de entendimento de quem Deus é e de quem nós somos. Isso é tentar inverter a coisa, como se nós fôssemos Deus e Ele o servo. Deus não deve nada a ninguém, Deus não tem que mostrar nada a ninguém. O que Ele tinha que provar, Ele já provou. Ele provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não prove a Deus, não fique tentando testar se Deus é Deus ou o poder de Deus. Essa não é a nossa posição, esse é um pecado terrível, mas que tem muita gente caindo nele. Ah, se Deus fosse Deus, isso não estava acontecendo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Meu Deus. Vamos continuar lendo o texto, versículo 8. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorar. E a maioria das pessoas vão concordar, e sempre concordaram, que uma das melhores maneiras de revelar o coração de um homem é dando a esse homem poder. Então, há muitos ditados de muitos filósofos, de muitas pessoas do passado, dizendo: dê poder a alguém para que você possa conhecê-lo. Quando uma pessoa tem poder, então você pode conhecê-lo. Aqui foi oferecido a Jesus não algum poder, mas todo o poder deste mundo. E qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi: não. Não quero. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas estão aceitando essa proposta? Quantas pessoas estão abandonando a vida de Deus por um pouco mais de poder? Um pouco mais de poder monetário, financeiro, ou seja, um cargo melhor na sua empresa, um salário melhor na sua empresa, ou uma oportunidade melhor de negócio, para ter um pouco mais de dinheiro, para ter um carro um pouco melhor, para ter uma casa um pouco melhor. Quantas pessoas estão deixando de estar em adoração a Deus, para estar servindo ao sistema deste mundo por um pouco mais de poder? Alguém aí? Será que já viu alguém assim? Trocam a vida de Deus por um emprego melhor, por uma promoção, por cargos, pela possibilidade de ter um carro, uma casa melhor, etc. É por isso, irmãos, que existem tantas pessoas que se chamam cristãos, mas não têm na sua vida o verdadeiro poder, porque estão adorando ao falso poder. Você está me entendendo aqui? Estão deixando a vida de Deus por um falso poder. Interessante que o apóstolo Paulo falou com Timóteo. Vamos ler aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Vamos ler? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também deste. Fala isso aí comigo, tendo forma de piedade. Irmãos, eu já li, já reli, já estudei esse texto muitas vezes, mas sempre uma coisa me intrigou. Aqui, olha esses adjetivos aí, olha a qualidade que foi dada a essas pessoas, olha lá. Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos de prazer do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Isso aqui nunca casou para mim. Como alguém pode ser egoísta tendo forma de piedade? Como alguém pode ser avarento tendo forma de piedade? Para pensar. Como alguém pode ser desobediente aos pais tendo forma de piedade? Como alguém pode ser ingrato tendo forma de piedade? Como alguém pode ser traidor tendo forma de piedade? E isso aqui é muito louco. Mas eu quero te dizer uma coisa.
a forma de piedade, a aparência da piedade tem mudado ao longo dos séculos. Por exemplo, durante algum tempo, eram consideradas piedosas aquelas pessoas que morriam por causa do Evangelho. Durante outro tempo, eram consideradas piedosas aquelas pessoas que largavam todos os seus bens por causa do Evangelho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Agora, qual é a forma de piedade de hoje? Fica de pé aqui, seu Salles. Mostrar a esse povo que é uma forma de piedade. A paz do Senhor, irmão. No nosso tempo, parece que fazer isso que eu falei é uma forma de piedade. É uma forma de mostrar que eu sou de Deus. Ou dizer que eu sou evangélico. Deixa eu deixar claro para vocês. Eu não sou evangélico, viu? Tá certo? Se alguém perguntar aí, para você saber, eu não sou evangélico. Tudo bem. Então, a forma de piedade mudou. A forma de piedade hoje é se você fala de uma maneira polida, sabe, se você tem aquele amor que aceita a tudo e a todos, certo? A forma de piedade hoje é isso. É falar bem com as pessoas, ter um bonito sorriso no rosto. Quando for cumprimentar, graça e paz, querido. Alguém está aqui? Tem forma de piedade. Essa forma de piedade, para muitos hoje, é só uma forma, é só uma aparência, mas nós vamos falar aqui desse final do texto, negando o poder. Para muitos hoje, a forma de piedade é frequentar um culto. Ainda que esse culto, Deus esteja longe. Porque até o conceito do que é culto mudou. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Prestar culto a Deus na Bíblia sempre está relacionado a oferecer alguma coisa. Hoje não, hoje prestar culto é ir para um lugar. Você vai para um lugar, já está prestando culto. Entrou aqui, sentou na cadeira, já está prestando culto. Isso mudou, porém, a maior parte dessas pessoas que se chamam de evangélicos não tem na sua vida poder. Grande parte dessas pessoas que têm forma de piedade não tem experimentado o poder dunamis de Deus, ou dínamos de Deus. Não tem experimentado esse poder que transforma, não tem experimentado esse poder que te dá propósito, não tem experimentado aquele mesmo poder que estava sobre a vida de Jesus. E eu quero te dizer uma coisa, o propósito de Deus para você não é que você tenha aparência, é que você tenha poder. Não é você ter forma de piedade, mas é você ser uma pessoa que o poder de Deus te transformou e você é por dentro tal como por fora. Você não apenas tem uma aparência de alguém que serve Jesus, mas você é um ser que o seu interior, as suas entranhas foram transformadas pelo poder de Deus. Atos 1:8, o que diz lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis mais prósperos, mais abençoados, mais ricos, mais cheios de dinheiro, com carros mais bonitos, com casas mais majestosas. É ou não é? Não é! Não é! Olha o texto, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então sereis minhas testemunhas. Por que você vai ser minha testemunha? Porque Deus fez na minha vida. Ninguém pode negar, ninguém pode pôr o dedo e falar que não é real, porque é real em mim. Olha para mim, olha o que Ele fez comigo. Mas grande parte das pessoas não tem poder, porque tem a aparência. Deus quer que você tenha autoridade, meu amado. Deus quer que você pare de dar Dorflex para quem está com dor de cabeça e começa a dar oração. As pessoas não precisam esperar até sábado para vir a um culto e encontrar Jesus. Quando ela encontra com você, o encontro foi feito.
Encontrar com você deve ser se encontrar com Cristo, porque você é uma pessoa cheia do poder de Deus. Você tem que experimentar esse poder. Converso com a minha esposa, quantas vezes eu acordo de manhã ou acontece alguma coisa no meu dia, eu falo assim, amor, eu estou mal. Ela já sabe qual é a próxima frase. A próxima frase é, vou entrar para um lugar separado e orar. Sabe por quê? Porque quando eu paro para orar, eu recebo poder. Poder que me transforma. Eu entro uma lagarta e saio uma borboleta. Sei que isso não parece muito masculino, não. Mas é isso que te traz autoridade, não é uma vida de aparência. Quando você resiste a essas tentações, você está me ouvindo? Resistir tentações. Quem é homem aqui fala amém? Pastor Cirilo fala isso, antes de ser um homem de Deus, você tem que ser homem, rapaz. Seja homem, resista esse negócio. Você nunca vai poder ser uma pessoa de Deus se você não aprender a resistir à tentação. Sua sangue, meu irmão, mas não peca por causa de ti, Senhor, por amor a ti. Vamos ler o último versículo do texto, que é o versículo 10. Olha o que está escrito aí. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Meu amado, só quem permanece fiel tem autoridade para ordenar. Ordenar não é sugerir, não é pedir, não é implorar, é ordenar, porque quem permanece fiel carrega a autoridade, sua capa não foi tirada, sua veste não ficou na mão de ninguém. Jesus é o nosso exemplo de como ser, meu amigo. Jesus é que é o que é. Como nós devemos ser? Olha para Jesus, Ele é o exemplo, é isso, diante das tentações, resiste. Jesus era homem, Jesus homem, não pecou. Jesus homem, não pecou. Se você tem pecado, para hoje. Porque a Bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa fila não dá para furar. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nosso convite para você hoje é bem simples. É para reconhecer que os nossos pés estão na terra, mas que o nosso coração não pode ficar aqui. Nosso convite para você hoje é olhar para a humanidade de Jesus e para o exemplo que Ele nos deixou e saber que nada pode roubar o nosso coração. O meu convite para você hoje é para você ser focado na eternidade, se arrepender dos seus pecados e ter uma aliança de fidelidade com o Senhor. Senhor, eu não vou cair. O mundo diz, nunca diga nunca. Eu estou te dizendo, diga nunca, porque a Bíblia não diz para nunca dizer nunca. Você tem que ter coragem para falar, eu nunca vou cair, eu nunca vou cair. Se você cometeu um pecado no passado, você precisa ter coragem de olhar para o Senhor e falar, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, nunca mais eu vou cometer esse pecado, nunca mais. Irmãos, eu tenho uma lista enorme de nunca mais, coisas que nunca mais eu fiz e nunca mais vou fazer. Você deve ter essa aliança de fidelidade, de amor com o Senhor. Meu convite hoje é para que ninguém aqui tenha uma vida de aparência sem poder. Eu quero te dizer, nós aqui preferimos nos expor e expor a nossa fraqueza para deixar o poder de Deus nos transformar em suas testemunhas. Eu não estou falando com você que nós somos perfeitos aos nossos próprios olhos, mas que nós temos aliança com o Senhor de lutar para permanecer fiéis diante dEle. Última coisa que eu quero te falar aqui é o seguinte: não trate do pecado com simplicidade, sabe? Tipo assim, Senhor, perdoa,
meu pecado. Nome de Jesus. Amém. Fácil não. Eu sou da cultura o seguinte, o pecado tem que doer em você. Eu me lembro do apóstolo Pedro, cara. O apóstolo Pedro, para mim, é fenomenal. A Bíblia diz, a última vez que ele negou Jesus, Jesus olhou para ele. Eu tenho dito isso, um arrependimento de verdade nasce quando você sente que Jesus está te olhando, mano. Jesus olha para você e você fala, ai, ai, ai. E a Bíblia diz que Pedro viu quando Jesus olhou para ele. E Pedro saiu e fez o quê? Chorou amargamente. Eu acho que um arrependimento tem a ver com isso. Uma pessoa que comete um pecado, mas não tem um choro amargo na sua alma, por ter feito algo que envergonhou o nome do Senhor, por ter feito algo contra o relacionamento do Senhor, por ter feito algo que traiu o Senhor, alguém que não chora amargamente, precisa contemplar um pouco mais a face de Jesus. Eu gosto de Isaías, quando a Bíblia diz que no ano da morte do rei, o que Isaías viu? A Bíblia diz que Isaías viu o Senhor assentado lá naquele alto e sublime trono. Você já sabe do texto. Qual foi a reação de Isaías quando ele viu aquilo? A reação dele foi o seguinte: ai de mim, que sou homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram rei. Tá bom, pastor, qual é o chamado de hoje? O chamado de hoje é vamos arrepender, gente. Parar com esse negócio de tendo forma de piedade, negando o poder. Sendo avarento, tendo forma de piedade. Sendo arrogante, tendo forma de piedade. Como é que é isso? Mentindo, tendo forma de piedade. Como é que é isso? Sendo desobediente aos pais, tendo forma de piedade. Sendo ingrato, tendo forma de piedade. Sendo traidores, tendo forma de piedade. Meu Deus! Gente que tem forma de piedade, mas não tem poder. Deus quer que você tenha poder. E não forma de piedade. Se alguém pudesse abrir você e mostrar a sua alma tem que ser melhor do que o que as pessoas estão vendo aqui. Eu não sei você, mas eu acho que alguns de nós aqui precisam voltar para essa aliança de uma vida radical na presença de Deus. Eu não vou reagir como o mundo reage, eu não vou agir como o mundo age. Eu vou ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É o exemplo que Jesus nos deu. Ele foi como uma ovelha muda àquele matadouro. Jesus.